Capítulo 5. Que exceções? Eu sou a história do que você acha que vê. Byron Katie. O evento do fim de semana foi mais profundo do que eu jamais poderia esperar. O Dr. Rinlin explicou que tudo que buscamos e tudo que experimentamos, tudo está dentro de nós. Se você quiser mudar alguma coisa, faça-o interiormente, não externamente. A ideia, como um todo, é a total responsabilidade. Ninguém é culpado. Tudo é você. Mas e quando uma pessoa é estrupada? Perguntou alguém. Ou se acontece um acidente de carro? Não somos responsáveis por tudo isso? Somos? Você já reparou que sempre que você tem um problema, você está presente? Perguntou o Dr. Rinlin. Tudo consiste na responsabilidade total em relação a tudo. Não há exceções. Não existe nenhuma brecha que lhe permita escapar de uma coisa da qual você não goste. Você é responsável por todas as coisas, por tudo. Mesmo quando trabalhou no hospital psiquiátrico e viu assassinos e estupradores, o Dr. Rinlin assumiu a responsabilidade. Ele compreendeu que eles estavam agindo a partir de uma memória ou programa. Para ajudá-los, ele teve que remover a memória. A única maneira de fazer isso é por meio da purificação ou limpeza. Foi isso que ele quis dizer quando declarou que nunca atendia pessoalmente os clientes em um ambiente terapêutico. Ele examinava as fichas deles. Enquanto fazia, dizia em silêncio para o divino: Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. E obrigada. Ele estava fazendo o que sabia fazer para ajudar os pacientes a voltar ao estado do limite zero. Enquanto o Dr. Rinlin fazia isso, dentro de si mesmo, os pacientes ficavam curados. O Dr. Rinlin explicou em poucas palavras. Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. Ho significa causa em havaiano. E Ponopono quer dizer perfeição. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos que estão contaminados por memórias dolorosas do passado. O Ho'oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos ou erros dolorosos que causam o desequilíbrio e a doença. Em resumo, Ho'oponopono é simplesmente um processo de solucionar problemas, mas ele é feito inteiramente dentro de você. Esse processo novo e aprimorado foi criado por Morna, a amada Kahuna que ensinou seu método ao Dr. Rinlin. Em novembro de 1982, o Dr. Rinlin ouvira falar em uma fazedora de milagres, que dava palestras em hospitais, universidades e até mesmo nas Nações Unidas. Ele a conheceu, viu-a curar a filha dele, de Espe Zoster, e abandonou tudo para estudar com ela e aprender o seu método de cura simplificado. Como o Dr. Rinlin também estava passando por dificuldades no seu casamento na ocasião, ele também deixou a família. Isso não é tão incomum. Há uma longa história de pessoas que deixam a família para estudar com o mestre espiritual. O Dr. Rinlin queria aprender o método de Morna. Entretanto, ele não aceitou instantaneamente os costumes estranhos dela. Ele se inscreveu em um seminário que ela conduziu e foi embora 3 horas depois.
Ela estava falando com os espíritos e parecia maluca, disse o Dr. René, de modo que fui embora. Ele voltou uma semana depois, pagou novamente a taxa de inscrição e tentou ficar até o fim do outro seminário que Morna estava oferecendo, mas não conseguiu. Tudo que ela ensinava parecia tão louco para essa mente de formação universitária que uma vez mais ele se retirou do seminário. Voltei pela terceira vez e nessa ocasião permaneci no local o fim de semana inteiro, me disse o Dr. Rini. Eu ainda pensava que Morna era maluca, mas havia algo nela que falava ao meu coração. Fiquei com ela até a sua morte em 1992. O método interior autodirecionado de Morna fazia milagres, de acordo com o Dr. Rini e outros. A sua prece, de alguma maneira, apagava memórias e programas pelo simples fato de ela dizê-la. Eu sabia que queria aprender aquela liturgia e não descansaria enquanto não o fizesse. Morna ofereceu uma leve indicação do seu método em um artigo que escreveu para o livro I Am a Winner. Uso o antigo sistema desde os 2 anos de idade. Revisei o processo, mas ele retém a essência da antiga sabedoria. Mabel Katz, no seu pequeno livro, diz o seguinte: Ho'oponopono é um processo de perdão, arrependimento e transformação. Todas as vezes que usamos qualquer uma de suas ferramentas, estamos assumindo 100% de responsabilidade e pedindo perdão para nós mesmos. Descobrimos que tudo o que acontece na nossa vida é apenas uma projeção dos nossos programas. Eu me perguntei como o processo atualizado do Ho'oponopono da identidade própria de Morna diferia do Ho'oponopono tradicional. Dr. Rini explicou a diferença da seguinte maneira: identidade própria por meio do Ho'oponopono. Ponto 1. A resolução de problemas é interpessoal. Ho'oponopono tradicional. A resolução de problemas é interpessoal. Ponto 2 do Ho'oponopono da identidade própria. Somente você e eu estamos envolvidos. Ponto 2 do Ho'oponopono tradicional. O membro graduado atua como mediador da sessão de resolução de problemas com todos os participantes. Ponto 3 do Ho'oponopono da identidade própria. Somente você está fisicamente presente. Ho'oponopono tradicional. Todas as pessoas envolvidas no processo precisam estar fisicamente presentes. Ponto 4 do Ho'oponopono da identidade própria. Arrependimento ao eu. Ponto 4 do Ho'oponopono tradicional. É exigido que cada participante se arrependa um para o outro, com o membro graduado atuando como mediador, para que os participantes não se mostrem beligerantes. Parte 5 do Ho'oponopono da identidade própria. Perdão a partir do eu. Parte 5 do Ho'oponopono tradicional. É exigido que cada participante peça perdão a cada um dos outros participantes.